mudanças, etapas. Muitos de vocês têm acompanhado, nós tivemos recentemente justamente uma situação assim. Numa quarta-feira de manhã nasce a nossa neta com toda a alegria e a babação. No domingo de manhã, Deus leva a minha sogra. Etapas, elas começam e elas terminam, como o Matias falou, tempo tem começo e fim. Para nós, tempo tem começo e fim. E acho que o Matias foi muito generoso ao dizer que Deus trabalha em nós, através de nós, em nós e apesar de nós. Aí no final ele falou: Daniel, e você contribuiu, né? Deus te usou aqui na Conde, Deus trabalhou na sua vida aqui na Conde. Ele não falou isso também, mas eu quero concluir que Deus usou apesar de mim. E às vezes algumas pessoas falam: Daniel, por que você destaca esse ponto? Eu destaco esse ponto para que o nome de Deus seja glorificado. O que fica de bom é graça e alegria. Eu fico muito feliz de poder ser usado apesar de mim. Se você tem algum relacionamento, você sabe que todo relacionamento tem grandes alegrias, e quanto mais íntimo, maiores são alegrias. Mas vamos ser sinceros, tem várias decepções também, né? O segredo de um casamento é você olhar e falar: puxa, ainda assim vale muito a pena. Apesar, mas vale muito a pena. Mas se você não tem alguma decepção com seu cônjuge, eu me arrisco a dizer que tu não conhece bem seu cônjuge ainda. O que não justifica você não se casar, por favor, não é isso que eu estou dizendo, vale muito a pena, tá? Mas a realidade é que relacionamentos, como nós somos pessoas caídas e vivemos num mundo caído, relacionamentos têm esse aspecto de alegria e tristeza. Tem que ter, é natural que tenha. Então, quando eu comecei a pensar sobre o que eu podia dizer aqui, essas duas palavras me vieram à mente: gratidão e oração. E eu comecei a pensar exatamente nessa pergunta: o que você pode dizer no final de uma fase? Essa fase pode ser escola, terminei uma fase e estou entrando em outra. Pode ser final de um relacionamento, ou de uma amizade, ou de um namoro que chegou ao fim. Pode ser uma fase de casamos e agora estamos felizes, adoramos viver juntos, de repente surge um nenê. E nenês são grande alegria. Eu continuo babando pelos nenês, mas nenê dá trabalho, né? Se você tem um filho, você lembra de algumas horas, algumas noites que você queria tanto dormir, mas não dava. O que é que você diz quando uma fase se encerra? A primeira realidade que a gente tem que admitir é que a vida é feita de fases. Você sempre tem começos e finais e surpresas e talvez a sabedoria esteja em você não só aceitar o fato das fases, mas aprender a curtir o que há de bom e o que há de melhor. Porque se você para fazer a lista do que não aconteceu, do que aconteceu e não devia ter acontecido, você vai ter uma existência profundamente amarga. Porque o que já passou está fora do nosso alcance. Ontem à noite, nós tivemos uma reunião com os jovens. Me ajuda aqui, Sami. Tinha mais de 80 jovens. Não sei quantos tinha, mas tinha muita gente. Foi muito curioso que anos atrás nós lutamos tanto e nos esforçamos tanto para preparar o salão da lareira para os jovens e ter ele bonitinho, arrumado. Eu devo dizer para a liderança que está ficando pequeno, graças a Deus. Então, daqui a pouco vamos ter que partir para o 5º andar e amém por isso. Isso é um problema bom. E alguém já falou: quando não couber mais no 5º andar, a gente vem para o salão de cultos. Amém, que seja, mas vamos esperar chegar lá, né? Uma fase de cada vez, uma fase, um momento de cada vez. A vida é feita de fases. Mas ontem eu compartilhei com um grupo de jovens Salmo 84, verso 5, que não é nem a passagem que eu vou olhar hoje, isso foi de ontem, tá? Mas que fala assim: feliz é aquele que encontra em ti a sua força e que é um peregrino de coração. E a expressão peregrino de coração, eu fui olhar, fui estudar, literalmente no original ela diz: é aquele que tem o seu coração na jornada. E o que eu pude aprender disso é: feliz é aquele
que entende que a vida é feita de fases e que caminha de uma fase para outra. E que não se apega demais a nenhuma fase. Curte a fase pelo que ela tem, mas está leve para partir para a próxima fase. Porque, querido, se tu te agarrar a uma fase, vai ser ruim. Na hora de ir embora vai ser ruim. Eu diria assim, ontem eu brinquei, quando os jovens vão para o acampamento, você não chega no acampamento de 2 dias e abre a mala, guarda cada coisa na estante, porque é rápido, né? 2 dias, tu vive da mala. Eu acho que a gente devia viver com mala pronta na vida. E não se apegar muito às fases que nós temos. Porque, primeiro, cada fase tem encantos e tem desafios. Cada fase tem coisas fantásticas com Deus e coisas que você se entristece porque não aconteceram ou porque aconteceram e você gostaria de mudar. Não só isso, mas cada fase é apenas uma etapa na jornada. O verso 7 do Salmo 84 diz: e cada um vai se apresentar diante dele, de Deus, em Sião. Era um salmo cantado pelos judeus quando eles faziam a peregrinação para Jerusalém, e eles então iam chegar diante do templo e se apresentar diante de Deus. Bom, na nossa jornada, gente, cada um de nós um dia vai chegar diante de Deus na Nova Jerusalém. E vai ser o lugar onde não teremos mais despedidas, não haverão mais lágrimas, não haverá mais choro. E pensando sobre tudo isso, eu tenho o privilégio realmente de permanecer. Algumas pessoas conversaram comigo um tempo atrás, quando nós começamos a falar de encerrarmos esse período de ministério, e alguém falou: aí tu vai voltar para a tua igreja? Eu parei para pensar, o que é a minha igreja? Eu estive ao longo da minha vida, principalmente em 4 igrejas. A igreja em que eu cresci, que é em São Paulo, que hoje eu absolutamente desconheço, porque fazem quase 40 anos que eu não frequento aquela igreja. Vou visitar, porque é a igreja de meus pais, mas não tenho nenhuma relação com ela. Igreja Batista do Morumbi, que foi a primeira igreja que eu servi como pastor, que foi uma igreja que impactou muito minha vida, aprendi muito, pela graça de Deus fui usado naquela igreja, mas hoje é uma igreja completamente diferente. A Aliança Bíblica de Caxias do Sul, a qual eu servi por 15 anos e fui usado por Deus, hoje é uma igreja diferente. Quando alguém pergunta: Daniel, você vai para a tua igreja? Eu digo: eu estou na minha igreja. Conte a minha igreja. Mas você vai para que igreja que eu vou? E eu agradeço a liderança, porque o tradicional, o comum, é que o pastor, ao deixar a titularidade, saia da igreja, vá para outra igreja. E eu acho isso muito triste, porque, além de pastor, nós somos ovelhas. Essa é a minha igreja, esses são os meus irmãos, esses são os grupos dos quais eu participo, esses são os ministérios. Eu conheço algumas panelas amassadas da cozinha, eu conheço algumas coisas que não funcionam no prédio, porque eu estou em casa. Essa é a minha casa. E eu agradeço a liderança que concordou em fazer essa fase de transição e, de certa maneira, permitir, mas apoiar que a gente pudesse permanecer aqui. E eu comecei a pensar o que eu poderia dizer, que eu ainda não falei. O ministério pastoral nos dá alguns privilégios, um deles é falar. A gente fala muito, e se você gosta de falar, tu fala um monte. Então, falei: será que tem alguma coisa que eu ainda não disse para a igreja? E comecei a refletir. Essa semana eu tinha algumas ideias na minha devocional, Deus me trouxe para um texto que eu falei: é isso, vou deixar a palavra falar. Se você puder, abra comigo em Filipenses, capítulo 1. Minha primeira palavra é uma palavra de gratidão. E ela é bem simples, eu vou praticamente ler o texto e falar o que o texto está dizendo. Eu quero começar no verso 3 e vou até o verso 8, depois vamos continuar um pouquinho mais. Verso 3, o apóstolo Paulo escreve a essa igreja em Filipos. Nessa altura, Paulo estava preso em Roma e sobre ele pendia uma pena de morte, que ainda não havia sido concretizada, mas ele estava condenado à morte. Nós sabemos pelos registros históricos que ele foi libertado, foi provavelmente até a Espanha e depois foi preso novamente. Da segunda vez foi preso num calabouço horroroso, um buraco mal cheiroso no chão.
Essa primeira vez, enquanto ele escreveu várias das cartas, Filipenses é uma delas, ele está preso numa casa que ele mesmo paga. Aliás, era uma boa ideia para o nosso judiciário, já pensou? Você fica preso, mas você tem que pagar a sua casa. E aí eles acorrentavam um guarda da guarda pretoriana, que eram filhos de políticos importantes em Roma, que serviam um tempo na guarda pretoriana. Então ele ficava acorrentado, e a cada 8, 12, 16 horas, nós não sabemos, era trocado o guarda. Então Paulo tinha uma audiência cativa, além de tudo, literalmente, que ele evangelizava esses homens o tempo todo. De qualquer forma, Paulo escreve aos Filipenses e ele diz assim no verso 3: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. E eu acho que essa é uma expressão que resume bem a nossa sensação como família, inclusive. Eu agradeço a Deus toda vez que eu me lembro da Conde. Você fala, Daniel, então foi tudo bem, só tem alegria para falar? Claro que não, gente. Você agradece pelo seu casamento? Eu espero que sim. Porque só tem coisa boa nele? Não, porque no meio de tudo isso Deus usou para a sua glória, e que coisa boa. Essa é a nossa sensação com respeito à Conde. Alegria, gratidão. Quando nós falamos do nosso período aqui, quando nós lembramos disso, quando eu oro a Deus, eu agradeço pelo tempo que nós podemos passar aqui. Falo em meu nome, no nome da Ana e no nome dos filhos. 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Eu acho que esse versículo captura bem isso, alegria. Alegria de poder ter conversado com os irmãos, alegria de poder ter ministrado aos irmãos. Obviamente os vídeos foram extremamente generosos, tá, gente? Tem que dar um desconto, porque esse pessoal é muito bondoso demais. Mas alegria de ter observado vidas transformadas, gente restaurada, gente que veio conhecer a Jesus, famílias que voltaram. Puxa, quanta coisa boa! Ontem veio o nosso salão. O ano que eu cheguei, eu sei que houveram outros momentos na Conde, mas o ano que eu cheguei, a reunião de jovens tinha entre 15 e 25 jovens. Esse era o padrão. Samuel me disse que o número de 80, que me espantou, não chega a ser um número... Não foi a única vez que chegou esse número. Inclusive, há um número maior de jovens envolvidos nos grupos pequenos. E eu estou pegando só um ponto, porque número não é a coisa mais importante. Mas a alegria... E ele começa a explicar, Paulo começa a explicar então com respeito aos filipenses, por que ao orar, ele ora com alegria. E ele diz assim no verso 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia... Opa, pulei demais aqui, voltando, isso. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, a palavra para cooperação é koinonia, ou comunhão. E eu acho que isso é um motivo de grande alegria. Nós lutamos juntos pela mesma causa. O nosso propósito é o mesmo. É que o Evangelho de Jesus cresça no nosso coração e no coração dos que ainda não o conhecem. A nossa oração é que o Evangelho de Jesus crie raízes, e que pessoas sejam transformadas, e que sejam tocadas, e que sejam desafiadas. E eu acho que a expressão que o Roger usou, que a gente conversava, falava e às vezes puxava a orelha, e alguns de nós são melhores para puxar a orelha, eu acho que eu tenho dedo bom para isso, não sei. Mas é isso que nós queremos. Como igreja, nós queremos ver o Evangelho criar corpo entre nós, criar raiz, frutificar. E nós vamos fazer qualquer coisa para isso acontecer entre nós. Se cantando a gente promove o Evangelho, nós vamos cantar. Se ensinando a gente promove o Evangelho, nós vamos ensinar. Se fazendo noite de sopa, nós vamos fazer noite de sopas. Se nós descobrirmos alguma outra maneira de fazer o Evangelho crescer entre nós, nós vamos fazer isso. Isso inclui, sim, algumas vezes, chamar a atenção das pessoas e confrontar as pessoas com decisões e empecilhos na vida espiritual de cada um. Chega no verso 6 e Paulo fala: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui existe uma esperança, uma fé,
de que Deus vai completar a sua boa obra. E eu continuo crendo nisso. Eu não só creio isso, eu vejo evidências disso na nossa igreja. Que Deus vai continuar trabalhando na sua vida e na minha vida. E a minha palavra para vocês é: não resistam. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não deixa o teu coração te endurecer. Deus tem um projeto para a tua vida, o que inclui quebrar o teu coração em alguns aspectos. Não tem outro jeito. Porque nós somos muito rápidos em endurecer nosso coração. Eu sei que eu sou, desconfio que eu não sou o único nesse salão. A gente se acomoda muito rápido, a gente cria maneiras de nos defendermos, a gente cria barreiras, a gente cria coisas que nos deixem confortáveis. E a palavra de Deus para nós é: não fica muito confortável, porque sabe, você não pertence a esse mundo. Eu tenho outra coisa para você, você está só passando por aqui. E a gente se apega a esse mundo, e a gente fica... E ele diz, Paulo fala quanto aos filipenses, e eu tenho alegria de dizer a mesma coisa: estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não impeça, pelo contrário, abraça a obra que Jesus está fazendo na sua vida. E deixa eu dizer com temor e tremor, que a obra de Jesus na minha vida e na sua vida vai incluir vales secos e vales de lágrimas e decepções e frustrações. Eu queria que a vida cristã não fosse só de alegrias, de um louvor a outro. Já pensou que gostoso? Passar o dia inteiro aqui louvando, e a gente vai crescendo, e Deus cria um muro ao nosso redor para que o mal não nos atinja, e nós vamos flutuando de glória em glória rumo ao céu. Não é, viu, gente? Vocês sabem disso, não estou dizendo nada de novo. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar caminhando, mas Ele vai completar a boa obra dEle. Paulo continua dizendo, e aqui no verso 7, ele diz assim: é justo que eu me sinta a respeito de todos vocês desta forma, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo está expressando que essa alegria, essa cooperação no Evangelho, essa convicção da obra de Cristo é justo. Por quê? Porque eu os tenho no meu coração. E eu posso dizer com alegria: isso é obra de Deus. Eu tenho essa igreja no meu coração. Eu amo essa igreja. Você fala: Daniel, mas por que você vai partir para outro ministério? Porque eu tenho um Senhor. Você também. Hoje de manhã na nossa aula nós brincamos assim: existe um Senhor e não é você nem eu. Tá? E nós seguimos as ordens desse Senhor. E eu parto com alegria para fazer o que eu vou fazer, e a alegria que, pela graça de Deus, de que eu posso ainda permanecer convivendo nessa igreja, pelo tempo que Deus assim determinar. Eu os tenho no meu coração. É o que eu falei, essa é a minha igreja. Eu não tenho outra igreja, eu não vou para outra igreja. Eu não vou começar uma outra igreja. Pelo menos até o momento é o que Deus tem me falado. Mas ele, no final da frase, ele diz: pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Nós somos coparticipantes da graça de Deus, o que significa que, tanto sobre a minha vida como sobre a sua vida, está a graça de Deus. Nós não somos uma coleção de cristãos perfeitos. E por isso que eu insisto tanto nisso. Nós somos cristãos que receberam a graça de Deus. Deus nos alcançou porque Ele decidiu nos alcançar, porque Ele nos alcançou não pelo nosso mérito, mas pelo seu amor. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós vamos nos incentivar ao amor e às boas obras, e às vezes nós vamos nos atrapalhar. E isso não é razão para a gente desistir, pelo contrário. Eu quero continuar lutando, porque nós somos coparticipantes da mesma graça. A graça que me alcançou, a graça que me sustenta é a graça que te alcançou, a graça que te sustenta. E eu quero caminhar contigo nessa graça.
E aliás, nós queremos, isso é um compromisso nosso como igreja, caminhar uns com os outros na graça de Deus que nos alcançou. Por fim, ele chega ao verso 8 e diz que Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com uma profunda afeição de Cristo Jesus. Estávamos conversando eu e a Ana Paula, e esse é um lado que talvez alguns de vocês não conheçam, mas eu sou muito chorão. E a Ana Paula perguntou: você vai chorar amanhã? A Ana Paula não. Eu falei: olha, não sei, vou me segurar um pouco, mas não sei. Na hora dos testemunhos já tropecei, já quebrei, já chorei. E eu não estou nem aí para chorar, tá? Pode chorar, eu choro também, não tem problema nenhum. Mas ela falou: mas nós vamos continuar na igreja. Por que isso? Eu acho que a saudade e o afeto tem a ver com sonhos que nós não realizamos. Alguns desses sonhos nem eram de Deus, eram só meus e de alguns outros líderes. Outros sonhos talvez fossem de Deus e por várias razões nós não chegamos a realizar. Talvez essa saudade e o choro é pela melancolia do que podia ter acontecido e não aconteceu. É aquela sensação que você tem quando alguém querido parte e você fala: puxa, eu devia ter feito mais uma visita, eu devia ter conversado um pouquinho mais, eu devia ter. Você fala: mas isso não é real. Talvez não seja, mas é humano. Quando minha sogra faleceu, a Ana Paula falou: puxa vida, faz 3 dias que eu não fui vê-la. E eu sou testemunha em vários outros, que a Ana Paula ia 2, 3 vezes por semana, gastar um tempo com a mãe dela e fazer palavras cruzadas, e jogar bingo, e conversar as conversas que a minha sogra podia ter. No entanto, quando ela partiu, foi aquela sensação de: puxa, eu devia. Deixa eu dizer para vocês que essa tristeza, essa saudade, para mim, o que me consola é quando eu consigo pegar essa saudade e apontar para o céu. Aquilo que não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, as conversas que nós não tivemos, o amor que nós não pudemos curtir, está esperando pela gente lá no céu. Nós estamos indo para lá, gente. Nós estamos indo para lá. O que não deu para fazer aqui, a gente vai fazer ainda. Aquela conversa a mais, aquele bate-papo, aquele almoço, aquele churrasco, aquele carinho, está nos aguardando no final da jornada. Nós estamos na jornada. Isso aqui não é tudo, é só uma passagem. E nós estamos indo para casa. E quando chegar em casa, vai ser uma grande festa. Aí, porque todas as barreiras, os impedimentos, as nossas tranqueiras vão ficar do lado de fora. E a gente vai, como diz o pessoal, correr para o abraço. Gratidão. Eu tenho uma profunda gratidão a Deus em primeiro lugar, e a muitos de vocês, aqueles com quem eu pude ter contato, a liderança, ao que Deus permitiu que nós tivéssemos. A segunda coisa que me impressionou nessa passagem é a oração que Paulo faz. Porque se tem um papel que nós, como líderes espirituais, temos sobre vocês, e Deus tem desafiado o conselho no ano passado todo, imagino que continue a fazer isso agora, é de interceder. Deus tem nos chamado a orar pela igreja, a interceder, a orar, a falar. E a oração ela é fundamental, não porque nós vamos fazer a cabeça de Deus, nós vamos mudar o coração de Deus, mas a oração é fundamental porque ela vai esclarecendo aquilo que nós estamos clamando a Deus. Quando você ora, você pode falar: Senhor, abençoa a minha família. Tá, tu orou. Ou você pode falar: Senhor, abençoa a minha esposa, nessa luta que ela tem, naquilo que ela está querendo, nesse problema que ela está enfrentando. Abençoa meu filho, nesse desafio que ele tem. Estou vendo ele sofrer. Conforme isso vai esclarecendo aquilo que você está pedindo a Deus. E eu gosto muito dessa passagem de Paulo, e queria tomar a liberdade de pegar emprestado aquilo que Paulo diz no verso 9, 10 e 11 de Filipenses capítulo 1. Verso 9 ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. E certamente esse é o meu desejo, essa é a minha oração pela Conde, que o nosso amor aumente mais e mais.
E falar de amor é uma coisa tão batida, né? Uma coisa tão conhecida. Nós falamos de amar, nós falamos de amor, isso aí é colocado para todos os lados. Ainda esse mês tivemos o Dia dos Namorados, em que a expressão amor foi surrada, né? Foi quase abusada de tanto que se falava de amor, 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 amor. Mas o que para mim é marcante é que Paulo diz que o amor de vocês aumente cada vez mais, mas ele vai qualificar esse amor. Mas eu acredito, gente, que esse amor, que é muito mais do que um sentimento, mas é um compromisso, é um estilo de vida, ele aumenta à medida que nós nos submetemos ao Espírito Santo. Deus não só ama, Ele é amor. À medida que eu tenho comunhão com Deus, o resultado tem que ser amar mais. Se você ama menos, toda a primeira carta de João, lá no final da Bíblia, do Novo Testamento, diz que se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que não quer dizer que você não vai ter seus problemas, seus conflitos, mas o que eu quero dizer é que para por um momento e avalia: será que hoje eu amo mais do que eu amava semana passada? Se é a mesma coisa, eu não cresci essa semana. E será que eu amo mais do que eu amava 6 meses atrás? E você pode falar: não, mas espera aí, eu preciso entender o que é amor. E eu vou deixar você ficar bem à vontade para entender o que é amor diante de Deus, e refletir e ouvir. Mas pergunta para Deus: Deus, o Senhor, eu tenho permitido meu coração ser mais cheio de amor? Ou será que eu tenho me tornado mais cheio de exigência, de legalismo, de demandas, de raiva, de coisa assim? A oração de Paulo é fantástica, e eu quero fazer essa oração pela Conde, que o amor de vocês aumente cada vez mais. E aí ele fala, é isso que eu quero dizer, ele qualifica. E as duas expressões que ele usa é em conhecimento e em discernimento. A Nova Versão Internacional diz em toda percepção. Já vou chegar lá, mas a discernimento. Amor sem conhecimento é puro sentimentalismo. Não é aquela história de amor à primeira vista. Eu não conheço a pessoa, mas eu olhei e me apaixonei. Não, é um desejo carnal que tu teve, que a mulher era linda, ou o cara era muito bonito, ou sei lá o quê. Para amar, você precisa conhecer. E aí está a beleza de um relacionamento longo, porque você conhece o que há de belo e admirável, e você conhece aquilo que é meio desagradável. Repito, num casamento, é isso que nos mantém juntos. Eu amo porque eu conheço. E conheço o que é bom e conheço o que não é bom. E ainda assim eu amo. E eu continuo investindo nessa pessoa. E esse compromisso vai crescendo. Então a oração de Deus, a oração de Paulo para nós, a Deus, é que o nosso amor aumente cada vez mais em conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento do outro, conhecimento dos problemas do mundo, conhecimento do meu próprio coração. Conhecimento. Nós somos chamados a crescer em conhecimento. Não só em conhecimento o amor deve crescer, mas também em discernimento, ou crescer em percepção, como ele diz aqui. Agora, essa percepção, ela é a capacidade de discernir o que é certo e errado, a capacidade de escolha. Porque amor é muito escolha. Eu já falei isso em algumas situações de casais, deixa eu repetir aqui. Há momentos em que eu estou perdidamente apaixonado pela minha esposa. E há momentos em que eu não... Deixa eu colocar assim, querida, que eu não estou tão apaixonado por ti. Isso é normal, gente. Todos os casais que eu conheço passam por isso. O que é que você faz quando você não está tão apaixonado? Vou te dizer o que o mundo diz. Cara, tu tem que apimentar a relação. E algumas pessoas dizem, tu tem que ter um caso fora do casamento, porque isso vai dinamizar a sua relação. Gente, isso é bobagem. Isso é estupidez. Vou te dizer o que eu faço. Quando eu sinto que eu não estou tão apaixonado pela minha esposa, eu olho a minha vida e digo, puxa vida, eu preciso retomar essa paixão. Então eu começo a me dedicar mais a ela. Eu lavo uma loucinha a mais. Eu odeio lavar louça. Eu
faço um gesto de carinho a mais para ela, eu levo um cafezinho na cama para ela, você fala, Daniel, que falso, que hipócrita. Não! É uma escolha, eu estou investindo em me apaixonar mais por ela, e sabe a bênção? Em pouco tempo aquele sentimento de paixão retorna. Por quê? Porque eu escolho investir. Agora, se eu escolher investir em outra pessoa, o que você acha que vai acontecer? Vou me encantar com outra pessoa. Então, quando Paulo diz aqui, eu oro para que o amor de vocês aumente mais em conhecimento e todo discernimento de quais são os passos que você tem que dar para aumentar em amor. Ah, Daniel, mas o que é amor? Querido, senta com a sua Bíblia, ora e fala assim, Deus, como é que eu posso aumentar em amor? Ele vai te mostrar, tenho certeza. Talvez aumentar em amor seja ligar mais para algumas pessoas para quem você não liga. Talvez seja respirar fundo quando pela enésima vez tua mãe te pedir a mesma coisa que ela sempre pede. Talvez seja você investir mais naquele relacionamento que você sente que está começando a perder o espaço. Obviamente que Paulo, quando ele diz aumentar em amor, ele fala do conhecimento e do discernimento, ele está falando do conhecimento espiritual, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra. Mas eu quero trazer essa aplicação também, que tem a ver com o nosso conhecimento e com o nosso discernimento, a partir daquilo que a palavra nos dá. Minha oração pela Conde e por mim, é que a gente possa crescer em amor, em conhecimento e em discernimento. Mas Paulo continua, ele fala no verso 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A primeira expressão para discernirem o que é melhor, diz na NVI, a outra diz para provarem o que há de excelente. A expressão é muito bacana, porque na verdade ela diz assim, na hora que o que ela significa é você comprovar, você experimentar alguma coisa e dizer realmente é bom. Sabe quando alguém vem com uma comida diferente para ti e diz, olha, tem aqui um prato fantástico, e você fica meio desconfiado, fala, será que isso aqui presta? Mas até por respeito à pessoa, você fala, tá, vamos provar isso aqui, você prova e fala, que coisa fantástica, é disso que ele está falando. Então ele diz, eu quero que, minha oração é que vocês aumentem em amor, baseado no conhecimento e no discernimento, para poderem aprovar o que há de melhor, e, permitam a negativa, e rejeitar o que há de pior. Porque o tempo todo nós estamos aprovando algumas coisas e rejeitando outras. Querido, nós precisamos aprender a aprovar o que há de melhor. Nós precisamos afirmar o que há de bom. Nós precisamos afirmar a verdade e rejeitar a mentira. Como país, nós estamos vivendo numa época em que todo mundo odeia corrupto. Agora deixa eu dizer para vocês, eu não estou vendo menos gente furar a sinaleira, não estou vendo menos gente furar fila, não estou vendo menos gente dar troco a menos, não estou vendo... Nós odiamos a corrupção, contanto que não seja a minha é compreensível, porque afinal o Estado, e vem todas aquelas desculpas. Gente, isso não é aprovar o que há de melhor, pelo contrário. Então, a oração de Paulo, ela fala de amor, baseado em conhecimento e discernimento. E depois para quê? Para que a gente possa aprovar, comprovar o que há de melhor. E aí ele continua e usa mais duas expressões, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Eu troquei a palavra puros por sinceros, essa palavra é fantástica, porque a palavra puro significa passou no teste do sol. Você fala, o que é o teste do sol? Aí eu lembrei da palavra sincera, porque a palavra sincera vem da mesma origem, só que essa é latina. Eram vasos que eram quebrados e você naquela época não tinha nada você só usava de argila, todos os potes eram de argila ou de madeira. E quando quebravam um vaso de argila, o pessoal não querendo desperdiçar e jogar fora, eles punham cera, colavam de novo, davam assim uma pintadinha por cima e vendia para a pessoa.
Então uma coisa muito comum naquela época era você pegar o vaso e falar, isso aqui é um vaso sem cera, sincero? E a pessoa, claro que é. Aí você fazia o teste do sol, põe contra o sol. Se começar a aparecer rachadura, você sabe que ele não é sem cera, ele tem cera. Então, quando Paulo diz, olha, vocês precisam discernir o que é melhor, vocês precisam comprovar o que é melhor, para que vocês sejam sinceros, para que vocês sejam íntegros. Hoje de manhã, na nossa aula no Foco, nós falamos sobre a questão de convicções, de agir por meio de convicções. E como é triste, como é incoerente pessoas que afirmam uma convicção, mas vivem de outra maneira, não é? Terrível, a pessoa fala, mas vive de outro jeito completamente diferente. Paulo diz, eu quero que vocês aprovem o que é melhor, para quê? Para que vocês sejam íntegros, para que vocês sejam sinceros, para que vocês sejam puros, sem mistura. Aprovar as coisas que são excelentes, ou discernir o que é melhor, significa você usar um critério constante de avaliar as coisas com as quais você se envolve. Você ouve uma ideia, você fala, que ideia legal. Aí você fala, peraí, mas essa ideia aqui é coerente com o que eu acredito? Será que isso aqui bate com aquilo que eu creio? E talvez eu esteja ficando velho. Certamente eu estou ficando velho. Eu brinquei na quarta-feira que daqui a um mês eu vou fazer minha inscrição na terceira idade, porque a partir de 60 anos, é isso, Jorge, ou um pouquinho mais? Não, 60 anos, pode ser? Tá. Então daqui a um mês eu vou fazer minha inscrição. Mas eu volto e meia conversando com alguns outros cristãos, eles me recomendam alguns filmes. Eu começo a assistir o filme, eu falo, eu não acredito. O cara não vê que está cheio de lixo nesse filme? E às vezes algumas vezes eu parei, porque eu sou muito chato com essas coisas, mas aí eu voltei para algumas pessoas, falei, escuta, você me recomendou aquilo? Sim, cara, tu não viu que ali o cara adultera, o outro pratica a homossexualidade, o outro mente. Ah, Daniel, mas isso é muito chato, o filme é bonito. O filme é bonito, os filmes em geral são bonitos, né? Filme que não é bonito não faz fama, não vai para frente. Agora o cara junto com o filme que é bonito, põe um monte de lixo. E esse cristão fala, que filme legal! O que Paulo está dizendo é, vocês têm que aprovar o que é excelente, rejeitar o que não presta, para não comer lixo. E dizer, no meio de lixo tinha até umas coisas boas. Você fala, Daniel, você é contra filme. Talvez eu seja, não sei, eu não estou preocupado com isso no momento, eu estou preocupado em orar por vocês. Eu estou preocupado que vocês aprovem o que é excelente. E que vocês rejeitem o que não é excelente, porque isso afeta a sua vida. Isso afeta o seu modo de viver. A outra expressão que Paulo usa é que nós sejamos irrepreensíveis. Se você se envolve com aquilo que não é puro, com aquilo que não é sincero, se você se envolve com aquelas coisas que são misturadas, você não será irrepreensível, porque essas coisas pouco a pouco vão atingir teu coração. E eu oro, e essa é uma oração que eu tenho feito há bastante tempo e vou continuar fazendo, que nós sejamos puros e sejamos irrepreensíveis. Não é perfeito, porque isso eu tenho certeza que nenhum de nós é, estou muito tranquilo quanto a isso, mas por isso nós estamos debaixo da mesma graça. Mas que o nosso compromisso seja de ter uma vida reta diante de Deus, uma vida que não é passível de repreensão, não porque não erra, mas o que você errou, você já acertou. Então se vem alguém falar contigo, cara, você fez isso, eu fiz, e já pedi perdão. Se eu te ofendi, eu te peço perdão também. Essa pessoa se tornou irrepreensível. E no final da passagem, completando a oração de Paulo, ele diz assim, para que vocês sejam cheios do fruto da justiça. Verso 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto da justiça. Eu já tenho falado algumas vezes que a nossa noção de justiça com frequência tem a ver com tribunal, com juiz, com lei, não é essa justiça que ele está falando. A gente poderia trocar e talvez melhorasse o sentido para nós, cheios de fruto de santidade, cheios de fruto de
de uma vida transformada, cheios de fruto de uma vida bonita. Eu fico imaginando e orando que de repente Deus lá do céu olha para nós aqui na Conde e vê um jovem que tem uma chance de avançar na carreira ou no seu trabalho acadêmico, e se ele fizer assim uma gambiarra, não é bem um pecado, não é uma mentira, é só assim um atalho. E esse jovem, porque ele discerne o que é melhor, e porque ele é sincero, ele diz: eu não vou fazer isso. Gente, eu imagino Deus lá no céu, batendo palma e falando: é isso aí, isso é fruto de justiça. Eu vejo alguém que foi ofendido por alguém querido, e depois de lutar no seu coração, lidar com a sua dor, decide aceitar o custo daquele conflito, e perdoa o outro, e caminha em direção ao outro em amor. E eu vejo Deus lá no céu batendo palma e dizendo: fruto de justiça. Eu vejo casais que se perdoam, e eu vejo Deus no céu dizendo: fruto de justiça. Eu vejo filhos que talvez em situações muito menos que ideais, decidem honrar os seus pais, e Deus lá do céu dizendo: fruto de justiça. Fruto de justiça. Já pensou que coisa fantástica? Deus olhando para a nossa vida e falando: fruto de justiça, fruto de justiça, fruto de justiça, fruto de justiça. Deus conhece os nossos pecados, gente. Ele morreu pelos nossos pecados, não é? Eu não acredito que Deus está tão preocupado com aquilo que a gente faz de errado, quanto Ele está preocupado de nos ver manifestar fruto de justiça. E é óbvio que quando eu manifesto o fruto de justiça, eu diminuo os meus pecados, é claro. Mas Ele quer ver uma transformação no teu coração e no meu. Ele quer ver um povo cheio de fruto de justiça. E repara só o que ele termina de dizer para nós: esse fruto da justiça, ele é unicamente por meio de Jesus Cristo. Daqui a alguns minutos nós vamos celebrar a ceia. O que nós vamos estar dizendo é: Senhor Jesus, porque o Senhor morreu e ressuscitou, e eu o aceitei como meu Salvador, o Senhor tem transformado a minha vida. E o que transforma a vida não é o suco e o pão, tão carinhosamente preparados, mas é a presença dEle na nossa vida. Isso aqui é uma festa que nós vamos fazer para a transformação que Deus tem feito no nosso coração. Como é que nós vamos manifestar fruto da justiça? Não é pelo nosso esforço pessoal, pela nossa ética e pela nossa energia moral de sermos pessoas melhores. Isso dura umas 2 semanas, na melhor das hipóteses. Mas é pela transformação por meio de Jesus Cristo. À medida que você permite que Jesus viva a tua vida, à medida que você nega a si mesmo e aceita o senhorio de Cristo. E isso, mais que qualquer outra coisa, é para a glória de Deus Pai. Deus é tremendamente glorificado quando Ele olha e fala: fruto de justiça, essa pessoa foi transformada. Fruto de justiça, essa pessoa deixou que Cristo vivesse nela. Fruto de justiça, essa pessoa negou um pecado. Baixe sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor, acho que no meu coração, em primeiro lugar, existe uma profunda gratidão a Ti, Pai, pelo Teu plano na nossa vida, pelo Teu plano de nos conduzir em amor, pelas fases que o Senhor nos faz passar. E eu me alegro porque o Teu Espírito Santo tem gerado no meu coração e no coração da Ana Paula uma alegria quanto às fases que o Senhor tem nos dado. Que mesmo no meio de desafios e de tristezas e de coisas que nos decepcionam, o Teu amor e a alegria pela Tua presença na nossa vida e na vida de tanta gente ao nosso redor nos consola. E eu peço que os nossos olhos continuem fixos em Ti. Porque se a gente olhar para essas coisas tristes, Pai, nós vamos nos desesperar. Mas, Pai, além da gratidão, eu quero orar agora pela nossa igreja, pela Conde. E quero copiar a oração de Paulo, em primeiro lugar, pedindo que o nosso amor aumente. Que nós nos tornemos pessoas mais e mais amorosas, um amor que é profundamente enraizado em conhecimento da Tua vontade, de quem o Senhor é, da natureza humana, das circunstâncias que nos cercam, e um amor que também é baseado em discernimento, nas escolhas que nós fazemos,
na percepção que nós temos. Venha, ó Espírito Santo, aumentar o nosso amor, mas um amor realmente enraizado na Tua palavra, enraizado no fluir do Teu Espírito na nossa vida. Quero pedir também que por meio desse aumento de amor a gente possa discernir, comprovar o que é melhor, porque nós queremos viver de uma maneira pura e irrepreensível na Tua presença. Nós queremos, Pai, pela Tua graça, por meio de Jesus Cristo, nós queremos viver cheios de fruto de justiça, Pai, da Tua justiça, da justiça de Jesus que vem viver a vida em nós, Pai. Vem nos transformar, Senhor, vem nos dar uma vida que seja vibrante na Tua presença, como resultado do Teu amor e da Tua dedicação a nós. Porque o nosso desejo é vivermos para a Tua glória. Isso é o que eu peço no nome maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.